A ti fazemos um trono de... Erga suas mãos, adore o Senhor. A ti fazemos um trono de louvor. Seja adorado aqui, Jesus. Um trono de louvor. Ó, vem Jesus e toma o teu. Coloca a mão no seu coração e cante mais uma vez. A ti fazemos um trono de... Nós entregamos o nosso coração, Jesus, a ti. O nosso coração, Deus, nós oferecemos a ti, Jesus. Oferecemos o nosso louvor, ó Pai. Um trono de louvores, ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Só as vozes mais uma vez. A ti fazemos. Se você puder adorar ao Senhor, adore ao Senhor com palavras. Nós estamos num ambiente de adoração ao Senhor. Esse culto é para Ele, Ele é digno de toda honra, de todo louvor. Ele está aqui, Ele está aguardando ouvir de você palavras que possam expressar o que está no teu coração. O que você espera do Senhor aqui nessa noite? O que existe no teu coração que você pode dizer para o amado da sua alma nessa noite? Ele está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. O que você pode entregar ao Senhor? Eu quero te dizer que o Senhor, Ele não veio interessado nas suas posses, nos seus bens. O que o Senhor espera de você aqui nessa noite é uma entrega do seu coração. É uma entrega daquilo que flui do mais íntimo do seu coração. Sim, Jesus. Sim, Jesus, nós te agradecemos pela tua presença aqui neste lugar. E, ó Deus, por mais que cada um de nós, ó Deus, possa vir diante do Senhor, ó Deus, e entregar todos os seus bens, todas as suas posses, todos os recursos materiais, humanos, tudo aquilo que nós podemos imaginar, ó Deus, nós sabemos, ó Deus, que o que o Senhor deseja de nós, ó Pai, é uma adoração sincera, verdadeira, transparente. E, ó Pai, nós nos unimos aqui nessa noite como igreja, ó Pai, para dizer, ó Pai, que nós queremos, ó Deus, fazer um trono de louvores ao Senhor, porque o Senhor é o único Deus digno de toda a honra, de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. E nós reconhecemos isso, ó Pai, que não existe nada, ó Pai, não existe nada, Deus, que possa superar o Teu amor, ó Deus, demonstrado ali na cruz, através de Jesus. E nós celebramos isso, nós celebramos a vida que nós recebemos, quando Jesus morreu e ressuscitou, e venceu a morte, e vivo está aqui neste lugar, aleluia! Jesus, nós celebramos a Tua vitória por nós naquela cruz. Jesus, nós celebramos nessa noite o Teu nome, que é acima de todo o nome, que é exaltado acima de todos os deuses. Jesus, nós Te celebramos aqui, nós exaltamos, e nós dizemos que tudo isso, ó Deus, é preparado para o Senhor. Deus, nada faz sentido se o Senhor não estiver aqui, Pai. E é por isso que nós entregamos todos esses louvores ao Senhor. A Ti fazemos.
Toma o teu lugar, Jesus, aqui neste lugar. Toma o teu lugar, não a nós, mas ao teu nome, Jesus, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar, irmão, minha irmã. Glória a Deus. Glória a Deus. Privilégio mais uma vez estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com vocês. Há 2 semanas atrás, Deus trouxe uma palavra ao meu coração, e pela oportunidade, a gente sabe que quando você tem o convite do seu pastor sênior, no caso o pastor Eli, ele me fez o convite para pregar hoje. Eu falei: pastor, eu não posso perder essa oportunidade. Então, por isso que eu estou aqui, grato a Deus pela confiança de vocês, e grato pela unção que existe neste lugar. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Eu não sei você, mas meu coração está radiante, está sedento. E o texto que nós lemos hoje aqui, iniciando a palavra de Deus, está lá no Salmo 133, você não precisa abrir a sua Bíblia. Mas hoje, Deus nos deu um direcionamento, e assim nós vamos fazer. Nós teremos no final da ministração a nossa oração intercessória. E o texto que nós iniciamos aqui, compartilhando hoje, minha esposa iniciou, está lá no Salmo 133, que diz que como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, que é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão. E ele diz, é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O que você lê num texto desse? Quando nós nos reunimos aqui como igreja, a palavra de Deus nos afirma aqui que existe uma unção neste lugar. Existe uma unção neste lugar. Existe uma unção de alegria, existe uma unção de cura, existe uma unção derramada sobre o povo de Deus. E nós já entronizamos o Senhor aqui neste lugar, dizendo que Ele é o único Deus, digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. E agora nós vamos meditar na palavra de Deus, e depois nós vamos encerrar este culto, orando uns pelos outros. Eu creio que existe uma autoridade dada pela igreja, quando nós estamos aqui reunidos, para nós orarmos uns pelos outros. Eu queria que você fosse gerando isso no seu coração, porque eu sempre digo com os jovens e com os adolescentes que caminham comigo, não existe uma oração mais poderosa, A minha oração não é mais poderosa do que a sua, mas você tem a mesma autoridade dada por Deus, porque nós temos livre acesso ao Pai, para orarmos e entregarmos tudo aquilo. Ligando na terra, será ligado nos céus. Amém? Amém? Glória a Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia, Isaías 55, nos versos 8 e 9. Isaías 55, versos 8 e 9. Há 2 semanas atrás, Deus trouxe uma palavra no meu coração, falando sobre uma nova perspectiva. Cada um de vocês aqui, como eu compartilhei, veio de um contexto familiar, um contexto histórico, e quando nós entendemos que nós somos salvos por Jesus, quando nós somos resgatados por Jesus, Ele nos leva para um novo reino. Esse reino é chamado o reino de Deus, ou o reino do Filho do seu amor. E quando a gente começa a entender, a gente começa a pensar que, se existe um novo reino, existe uma nova visão deste lugar, ok? Nós estamos aqui na terra, nós habitamos aqui, cada um de vocês foi criado numa família, cada um de vocês tem uma herança pessoal, uma visão de mundo, uma cosmovisão. Só que quando nós somos convidados por Deus para fazermos parte desse reino, a gente precisa compreender que esse reino, ele possui leis, ele possui regras, e quanto mais nós nos aprofundamos nesse conhecimento, mais nós conseguimos viver em liberdade. E nós vamos meditar em cima do que o profeta Isaías declarou sobre os pensamentos
de Deus sobre você. Olha para a pessoa que está do seu lado, eu sei que você não gosta, eu vou fazer isso só uma vez hoje, é só agora, eu prometo, e fala bem assim: você sabia que Deus tem pensamentos sobre você? É isso. Deus tem pensamentos sobre você, Deus tem pensamentos sobre mim e sobre você, e é sobre isso que eu queria compartilhar. Mas antes eu queria mais uma vez declarar as verdades bíblicas. Então, se você puder repetir comigo essa projeção, vamos lá? Esta hoje eu serei tocado pela palavra. Eu confesso, amém, 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 declaramos isso no nome de Jesus. E aí, gente, nós estamos declarando aqui que aquilo que nós vamos ler a partir das Escrituras Sagradas são verdades bíblicas e que são palavras verdadeiras de Deus para nós nos dias de hoje. Nós cremos que a Bíblia não é um livro histórico, mas elas são promessas de Deus para o povo dele, amém? Amém, nós cremos nisso. E quando a gente começa a pensar no que nós lemos aqui em Colossenses 3, onde diz que Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A gente começa a pensar no que o profeta Isaías está dizendo lá, em Isaías 55, 8 e 9, que diz assim, na minha versão: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É interessante a gente pensar que o profeta Isaías, esse texto que nós acabamos de ler, mais especificamente do capítulo 40 até o capítulo 55, ele é chamado de Deutero Isaías, e ele é uma coleção de livros onde o profeta ele está falando basicamente ao povo de Israel, que havia sido deportado para a Babilônia. E esses dois últimos capítulos, os 54 e os 55, quando você lê esse capítulo, você vai ver ali claramente falando das bênçãos e do tempo da graça e da salvação para esse povo. Então, apesar de ser um texto lá do Velho Testamento, nós olhamos ele como um paralelo muito claro sobre Jesus. Nós vemos lá em Isaías, 700 anos antes, declarando promessas que aconteceriam sobre o povo de Deus do Novo Testamento. E nós vemos que no início do texto, no início do capítulo 55, Isaías ele está declarando, depois você pode ler na sua casa, sobre sede. E ele oferece uma possibilidade de vida, ali ele está declarando que existe vida, existe água, existe abundância. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo um povo que foi levado cativo para a Babilônia, e ele está recebendo novamente uma promessa de Deus, de que ele teria um novo lugar para viver, de que havia esperança, e de que esse rei que governaria sobre a vida deles, traria um novo sentido para a vida deles. E a gente percebe que a sede, na verdade, é uma metáfora, porque você pega alguém com muita sede, nós temos uma caravana nossa, que está lá no sertão, nesse exato momento, falando de Jesus, em Bom Jesus da Lapa, um sol de mais ou menos 50 graus na sombra, eles devem estar lá mais ou menos assim, e em alguns momentos não adianta você chegar para alguém e falar bem assim: olha, toma aqui um copo de leite, toma aqui esse vinho tinto maravilhoso aqui, não adianta. O que a pessoa quer, ela quer água. O que mata a sede, o recurso mais básico, é água. E aqui ele está falando de que venham a mim, bebam dessa água, porque a água
ela traz refrigério para a alma. E a água, ela é uma metáfora do prazer da salvação. E logo depois ele fala do vinho e do leite, que ele fala de um complemento maior. Sabe o que o profeta está querendo dizer, meu irmão? Que a salvação de Deus não apenas fornece o que é necessário para a vida, mas ela também proporciona alegria. A salvação em Deus, ela não somente te proporciona aquilo que é essencial, mas ela também proporciona uma vida abundante, uma vida de alegria. E a gente precisa olhar para Jesus, olhar para o reino do Filho do amor e falar: calma aí, eu estou sendo governado por um rei, e esse rei me fala que eu tenho possibilidades de viver nele uma vida de alegria. É isso que o profeta está profetizando. E no versículo 3 ele diz ainda que a quem busca a Deus é prometido a vida. E na palavra dele diz: ouvi e a vossa alma viverá. O Senhor está nos chamando hoje para nós estarmos debaixo do governo dele. O Senhor ele está nos chamando hoje para cada um de nós olhar para todas as áreas das suas vidas. O Senhor ele tem pensamentos sobre nós, irmãos, sobre todas as áreas. Sobre cada uma das áreas da sua vida, o Senhor ele tem planos e pensamentos. E a gente precisa falar: Deus, eu quero descobrir no Senhor quais são esses planos que o Senhor tem. Tantas vezes a gente fica numa encruzilhada, com tantas dúvidas. Esses dias nós estávamos, eu e minha esposa, orando e falando: Deus, capacita-nos para criar a nossa filha. Deus, nos ajuda. Mas quando nós nos ajoelhamos e nós entendemos que Deus ele tem um caminho, um plano, e quando nós nos dirigimos até a presença dele, ele nos ensina esse caminho. Você sabia então que Deus tem planos e pensamentos sobre você? Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Esses pensamentos de Deus sobre nós, irmãos, a gente precisa entender alguns princípios muito interessantes. Deus ele tem planos sobre nós. Esses planos são desenhos específicos das escolhas que nós devemos fazer. Mas é muito interessante porque Deus ele não trabalha com um plano, um desenho específico sobre cada um de nós, e que se por acaso você errar e está tudo errado, se eu me desviar para cá, ai de mim. Não. Deus ele trabalha com princípios espirituais. Para cada área da nossa vida, Deus ele tem planos, ele vai planejar para nós. Mas ele vai apontar princípios que vão te direcionar para você fazer essas escolhas corretas. O que acontece é que o fato de vivermos, nós precisamos entender esses princípios espirituais, sabe? Os céus se abrem sobre as nossas vidas, sobre os nossos sonhos e os nossos planos, quando nós alinhamos eles aos princípios espirituais. É muito interessante. Eu não sei você, mas algumas vezes eu já fui questionado por algumas pessoas assim: pastor, mas Deus está abençoando fulano de tal, esse cara trabalha comigo, mas ele faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, mas essa área da vida dele é tão abençoada, é tão próspera, por quê? E aí com algumas perguntas você começa a observar, você pergunta, quais princípios essa pessoa guia a vida dela? Ele faz isso, mas ele também faz isso. Ok. Ele também faz isso. Ok. Ele também faz isso. Mas ele nunca declarou que Jesus é Senhor e Salvador da vida dele. Meu irmão, mas se ele está debaixo de princípios espirituais, ele recebe a bênção do Senhor. Ele recebe a bênção do Senhor. Isso é muito importante para a gente amadurecer na nossa fé.
Mas quando nós permitimos o governo de Deus sobre as nossas vidas, e entendemos que todas as áreas precisam ser direcionadas pelo Senhor, nós recebemos a bênção. Assim como cada um de vocês tem um plano, o Senhor também tem planos sobre nós, e Deus olha as nossas motivações. Eu queria basicamente passar com vocês aqui alguns princípios que eu entendo e que eu tenho recebido, que eu tenho buscado viver na minha vida, que a gente tem buscado viver na nossa casa, para que eles possam nos direcionar, para que cada decisão nossa esteja debaixo do governo de Deus. E o primeiro pensamento é de que os pensamentos de Deus sobre vocês ensinam a conhecer aquilo que Deus já fez, a aprender com a história. Aqui eu coloquei ainda dos seus antepassados e dos heróis da fé. Deixa eu explicar um pouquinho, ficou longo. Os pensamentos que Deus tem sobre as nossas vidas, eles nos indicam que nós precisamos olhar aquilo que Deus já fez e olhar as histórias. O texto de 1 Crônicas 28, é um texto onde Davi, depois você pode ler na sua casa, é um texto onde Davi convocou todo o povo, e ali ele está fazendo a transição para Salomão, para o reinado de Salomão. Davi com um coração muito alegre, mas ao mesmo tempo com um coração muito entristecido, ele começa a declarar alguns sonhos e alguns planos que ele tinha no coração. E olha só que interessante, Davi ele chama todo o povo, chama Salomão, e ele diz assim: olha, eu fui um homem que amou muito a Deus, e a Bíblia diz isso, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e um desejo que Davi tinha profundo. Você lê os textos onde falam de Davi, que Davi era um homem que preservava a presença de Deus, e a presença de Deus naquela época ela era física, ela era uma arca, e o sonho de Davi qual era? O que era o sonho de Davi, gente? Construir o quê? O templo, era o sonho, seria o auge do ministério de Davi. Mas Davi, naquele texto de 1 Crônicas, ele começa a relatar e ele diz: olha, Deus me permitiu fazer coisas grandiosas, juntar muitos bens, muitas posses, fazer muitos planos, mas Deus não me permitiu construir o templo. E aí você fala: poxa, mas como Deus não permitiu? Porque Deus também disse a Davi, ele falou: Davi, eu vou permitir que toda a sua genealogia governe, eu vou permitir que todos os seus filhos estejam aí na linhagem dos reis, mas você foi um homem que guerreou muito, e derramou muito sangue, e por isso, você não pode edificar a minha casa. Uau! Naquele momento Davi orou, consagrou Salomão, entregou a ele todo o recurso necessário, e entregou todo o projeto do templo. Davi naquele momento ele ensinou um princípio a Salomão, ele disse assim: Salomão, aprenda a conhecer o Deus de seus antepassados, sirva-o de todo o coração, e com a alma alegre, pois o Senhor vê todos os corações, e conhece todos os planos e pensamentos. Sabe, meu irmão, tantas vezes a gente dá tanta cabeçada na vida, a gente erra tanto, a gente vive em círculos na nossa vida, porque a gente não tem a humildade de olhar para as histórias, de olhar para os exemplos, histórias de sucesso, histórias que foram boas, mas histórias que deram muito errado. E o Senhor, Ele fala: olha, os pensamentos que eu tenho sobre a sua vida, eles indicam que você precisa aprender com pessoas, com histórias, e isso é sabedoria.
Esse é o primeiro princípio que eu queria que você recebesse no seu coração. O segundo princípio diz que os pensamentos de Deus sobre vocês são loucuras para este mundo. A gente pode ler junto ali? O Senhor... Amém. Os pensamentos de Deus sobre você são loucuras para este mundo. Isso talvez seja um dos princípios e um dos pensamentos mais modernos que nós precisamos receber nessa noite. Aqui nós aprendemos que, o texto completo diz aqui, Paulo está falando que ninguém se engane, se algum de vocês pensa que é sábio conforme os padrões dessa era, ou os padrões deste mundo, deve tornar-se louco, a fim de tornar-se sábio. E tantas vezes, irmãos, nós não queremos sermos considerados loucos neste mundo para sermos aceitos. Tantas vezes nós preferimos ser aceitos do que sermos excluídos, considerados loucos. E aqui a gente pode fazer talvez uma pergunta: o que seria loucura hoje? O que seria uma loucura hoje? Talvez uma loucura hoje seria uma jovem sentar na rodinha dela da faculdade e quando todas as meninas estiverem falando do que fizeram no final de semana, de quantos rapazes ficaram e fazendo a listinha dela, ela falando assim: pô, que massa, cara, eu escolhi casar virgem, eu vou me preservar, eu espero que Deus ele tem preparado para mim um homem, sabe? Eu não espero ele lá no cavalo branco, lá não e tal, ele pode vir até meio que mancando assim, brincadeira, gente. Mas é sentar numa rodinha e falar isso, e declarar essas verdades espirituais. Isso talvez seja uma loucura nos dias de hoje. Talvez uma loucura nos dias de hoje seria um homem, uma mulher, quando todos os amigos estão ali, fazendo conversinhas no trabalho, se insinuando um para o outro, com relacionamentos extraconjugais. Quando você tem ali o WhatsApp bloqueado porque tua esposa não pode ler, porque se ela ler, ela vai ter acesso a questões comprometedoras, e você rompe com isso. Talvez loucura deste mundo seria você escolher não fazer uma negociação ilícita na sua atividade profissional. Talvez uma loucura deste mundo seria um adolescente obedecer o que seus pais estão falando, e não tentar ficar dando jeitinhos. Não, cara, meu pai é autoridade constituída por Deus sobre a minha vida, eu vou obedecer. Essa semana eu assisti um vídeo do pastor Tiago Brunet, e ele deu um exemplo que se encaixa muito perfeitamente sobre isso aqui que nós estamos falando. Ele disse que ele estava viajando, ele tinha viajado para Israel para fechar um negócio lá, ele e mais 2 sócios brasileiros. E quando eles chegaram ali em Israel para fazer uma negociação com 2 judeus, ele já desceu do avião, foi para o hotel, sentaram ali no café, o contrato já estava ali em cima da mesa, e eles falaram: então tá bom, vamos assinar, ok, beleza e tal. E aí começou a ficar um clima mais confortável, né? Já estava tudo fechado, todas as cláusulas já tinham sido fechadas. E naquele momento de descontração, um brasileiro, que não era cristão, mas estava ali na negociação com eles, olhou para o judeu e falou bem assim: cara, pô, legal, e aí hoje à noite, onde é que estão as menininhas daqui? Aí ele parou e olhou e falou assim: como assim? Sim, as menininhas, para a gente ir depois, fazer um happy hour. Aí ele: só um minuto. E ele saiu, foi até um determinado local, voltou. Quando ele voltou, ele pegou o contrato da mesa e rasgou. Aí os caras: cara, por que você fez isso? Ele falou assim: eu não tenho como estabelecer aliança com alguém que não tem aliança, que não honra a aliança que fez com a mulher que está no Brasil cuidando dos seus filhos. Eu não tenho eu não tenho garantias de que esse cara, ele vai honrar o contrato e a aliança que ele fez comigo. Sabe, irmãos, tantas vezes você não vê áreas avançando na sua vida e você se pergunta: por que Deus?
É porque não existe cumprimento de princípios espirituais. Não existe bênção de Deus se você não cumpre princípios espirituais. E aí eles falaram: eu avanço na negociação, mas eu não avanço mais com esse cara. Porque é impossível alguém que faça isso manter qualquer tipo de contrato, qualquer tipo de aliança. Quais são as loucuras que Deus tem te chamado para fazer? A palavra de Deus em 2 Coríntios 10, de 3 a 6, fala sobre nós destruirmos as fortalezas, anulando os sofismas. E é interessante que os sofismas, eles são verdades, são mentiras embrulhadas de verdades. São mentiras, são argumentações muito positivas. São argumentações muito boas, mas elas estão trazendo mentiras. Quais são as mentiras que você precisa destruir nessa noite? O terceiro princípio diz que os pensamentos de Deus sobre vocês estão alinhados com tudo o que é puro, verdadeiro, nobre, admirável, amável, excelente e digno de louvor. Vamos ler juntos ali? Filipenses, podem ler? Amém. Glória a Deus. A gente precisa compreender, queridos, que o Senhor, muitas vezes, Ele não vai te dar uma resposta sobre: Deus, eu tenho que comprar o carro A ou o carro B. Deus, eu tenho que fazer isso ou aquilo. Deus, o Senhor está ou não está nesse negócio. Mas quando a gente olha porque o Senhor, Ele está nos mostrando ali, Ele está falando bem assim: é puro. Deus, é puro, o que eu vou fazer é puro. É verdadeiro? Deus, é verdadeiro. Tem nobreza no que você está fazendo aí? O que é isso que está na mesa? É nobre isso que você está fazendo? Deus, eu estou querendo pagar um negócio aqui por fora. Então, cara, é nobre isso? Não. É admirável o que você está fazendo? É amável, é digno de louvor, a gente pode glorificar Deus por isso. Uou, glória a Deus porque você está fazendo isso. Não. Então Deus, Ele nos dá princípios muito específicos, gente, que a gente pode aprender e falar assim: Deus, obrigado, porque fica tão leve, tão fácil entender se eu estou tomando essa decisão, sendo conduzido pelo reino do Filho do seu amor, ou se eu estou tomando essa direção baseado nas minhas paixões, nas paixões desse mundo. As nossas decisões, elas são muito mais leves quando nós olhamos para esses princípios e colocamos na balança, entendendo que eles estarão nos guiando. Outro princípio diz que os pensamentos de Deus sobre vocês são discernidos pela palavra de Deus em seus pensamentos e desejos mais íntimos. Vamos ler juntos ali? Hebreus 4:12. Você não engana Deus. Você não engana Deus. Eu não engano Deus. Acho que o mais incrível é a gente entender isso. Porque muitas vezes a gente estabelece tantas coisas na nossa vida, sonhos, projetos, a gente cria pensamentos, e a gente tenta manipular Deus, dizendo que aquilo ali é bom. Não, isso aqui é bom, Deus, mas no fundo, Deus sabe qual é
a motivação real. Deus sabe. Ele diz que a palavra de Deus, que ela é poderosa e ela quem corta. Meu irmão, você está diante de uma situação, você está diante de uma decisão, e você quer efetivamente entender se Deus ele está te abençoando naquilo ali, se Deus ele está te guiando naquilo ali, vá para a palavra de Deus, e permita-se ser sondado pela palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quando você começar a meditar, o Espírito Santo de Deus ele vai começar a trazer todas as verdades que estão ali por trás. Certa vez no aconselhamento, eu e minha esposa, a gente estava aconselhando uma jovem, e ela ia casar com um rapaz. Esse rapaz não era convertido, não tinha relacionamento com Deus, não tinha nenhuma perspectiva, não tinha temor a Deus, era algo totalmente superficial. E quando ela começou a falar ali, poxa, não, mas ele é um trabalhador, poxa, mas ele é um cara muito legal, nossa, ele é tão sociável, poxa, mas ele é tão bacana, poxa, mas ele me protege tanto, poxa, mas ele cuida tanto de mim, poxa, mas... Quando ela começou com aquela série de argumentações, nós chegamos, fulana, vai orar, busca diante de Deus, veja se é isso mesmo que Deus tem para você. E aquela jovem, mesmo tendo respostas de Deus, de que aquele homem não era um homem que Deus tinha, não porque Deus tinha um príncipe específico para eles, tudo bem, gente? Não tinha assim, Deus não tinha, olha, você vai casar com fulano de tal, o CPF dele é esse. Deus não faz isso, ok, gente? Amém? Deus não faz isso, olha, o CPF dele, a identidade dele, ele mora ali, naquela rua, o nome dele é Daniel, Kiangala, filho da Denise, do Pedro. Mas se alguma varoa recebeu aí, pode receber, viu? Qual é a situação? Mas Deus, ele aponta questões específicas. E infelizmente, sabe, irmãos, eu conto aqui para testemunho, mas infelizmente, aquela jovem avançou no relacionamento, aquela jovem casou, aquela jovem foi agredida no relacionamento, agredida, quase morta no relacionamento, porque eram questões que ela via, o Espírito Santo de Deus já tinha revelado, mas os desejos mais íntimos do coração dela, era simplesmente, eu não quero ficar para titia. Não era assim, Deus, eu espero o homem do Senhor, não importa o tempo que for, não importa as condições que forem, não importa se eu for ser chamada para titia, mas eu quero o que vem do Senhor. Não era isso a motivação dela, era Deus, está todo mundo casando, minhas irmãs casaram, minhas duas irmãs casaram, eu não quero ficar para titia, então esse apareceu. Sabe? Os pensamentos de Deus são discernidos pela palavra, e Ele conhece os pensamentos mais íntimos sobre nós. E o último, os pensamentos de Deus sobre vocês excedem a imaginação humana, e são infinitamente maiores do que tudo quanto você pode pedir ou pensar. Aleluia! Tem glória a Deus aí? Amém! Os pensamentos de Deus sobre você excedem a imaginação humana. Eu estou falando de verdades bíblicas, que nós estamos lendo aqui. Nós já lemos Isaías 55, que disse sobre isso, que os pensamentos de Deus sobre nós, eles são mais altos. E nós lemos lá também, em Efésios 3:20, que diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Podemos pedir todo o bem que nós imaginamos, todo o bem que vem de Deus, da palavra de Deus, podemos pensar, imaginar nas bênçãos que vem de Deus sobre as nossas vidas, além daquilo que nós pensamos.
Pensa comigo uma coisa. Deus, Ele está nos falando lá que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando a gente começa a entender que Deus, Ele nos leva para nós reinarmos com Ele, Ele está falando que Deus, Ele começa a nos levar a posições de honra, a lugares altos, a uma nova realidade, a um novo posicionamento. Sabe, irmãos? E muitas vezes quando nós olhamos para esses princípios espirituais, nós fazemos relação com teoria da prosperidade. Então você fala assim, Deus, então agora me dá uma Ferrari. Deus, agora eu quero viajar para Cancún, para não sei onde. Deus, agora me dá uma cobertura linear. Deus, não. Isso também pode acontecer na sua vida, amém? Mas Deus, Ele está falando de princípios e de verdades. Então tantas vezes você viveu num casamento, e olhou para o casamento dos seus pais, e falava bem assim, Deus, eu quero tudo na vida, mas menos o inferno que minha mãe viveu. Eu quero tudo na vida, mas menos o inferno que o meu pai viveu. E tantas vezes a gente tem aconselhado jovens, desiludidos com o casamento, por essa história, desiludidos pelo casamento, porque falam assim, pastor, eu não quero casar, não quero. Eu tenho medo, porque o que eu vejo meu pai fazendo com a minha mãe em casa, eu não quero viver. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Ele vai fazer abundantemente mais daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Deus, Ele está falando que a história que Ele vai escrever sobre a sua vida, não tem nada a ver com aquilo que os seus pais ministraram e viveram sobre a sua vida. Você vai ser acolhida pelo Pai, e Deus vai escrever uma nova história sobre a sua vida. E nós temos tido o privilégio de ver isso, de ver jovens, rapazes, meninas, que apesar da realidade que eles viveram nas suas casas, eles estão hoje casando, numa nova perspectiva. E o que a palavra de Deus nos diz aqui, no finalzinho ele diz, de acordo com o seu poder que opera em nós. Tudo o que Ele pode fazer e tudo o que Ele prometeu fazer, será feito de acordo com o que Ele fez, por esse poder do Espírito Santo, que opera fortemente em nós. Eu queria dizer que o próprio Deus habita em você. E quando você declara essas verdades espirituais sobre a sua vida, quando você traz o reino de Deus, declarando verdades espirituais sobre a sua vida, trazendo coisas que você nem pode imaginar. Olha só, gente, trazendo coisas que você nem pode imaginar. Deus, Ele está falando, sim, filho, amém, eu concordo com você, amém, amém. A gente precisa entender, irmãos, que no reino de Deus, não importa qual é a sua condição, não importa o seu sobrenome, não importa o seu status, Ele te chama para você reinar com Ele. Há 2 anos atrás eu tive a oportunidade de viajar para a Índia a trabalho, que também foi um outro mistério de Deus comigo. E uma das coisas que mais me chocavam ali na Índia, eram questões das castas, porque existem muitos palácios, existem muitos príncipes ali, e você passa por um lugar muito pobre, muito sujo, com muita desigualdade, daqui a pouco surge um palácio. Aí você fala, cara, como assim existe isso aqui? E as pessoas estão ali, à beira do palácio, conformadas, que não existe nenhuma possibilidade dela mudar aquela realidade. Eu entrei numa determinada loja, que era uma loja de tecidos, e quando eu entrei, o cara já me olhou assim e falou bem assim, brasileiro? E ele falou bem assim, quer que eu converse com você em português, em espanhol, em inglês, em italiano ou em francês? Aí eu falei, uau. Aí eu falei, não, vamos conversar em português, porque meu inglês eu já gastei por aqui.
E aí eu perguntei para ele, cara, onde é que você aprendeu português? Ele falou assim, eu fui a São Paulo, fiquei duas semanas em São Paulo. Eu falei assim, como assim 2 semanas em São Paulo? Ele, sim, eu tive a oportunidade de ir a São Paulo há 7 anos atrás e fiquei 2 semanas e aprendi português. Eu falei, uau. Aí ele falou bem assim, brasileiro, entenda o seguinte, aí ele falou, eu sou de uma casta de comerciantes, o idioma é essencial para a minha sobrevivência, se eu não souber conversar, eu não vendo, porque o mundo inteiro passa por aqui, e eu nunca terei a possibilidade de ser outra coisa, a não ser um vendedor. Se eu desejar viver outra realidade, eu preciso sair da Índia, porque enquanto eu estiver na Índia, eu serei rotulado como aquele que será para sempre um vendedor. E sabe, irmãos, quando Deus ele nos chama, Ele tira todos os rótulos sobre as nossas vidas, Ele tira todas as histórias que um dia nós fomos marcados, e Ele nos convida para nós vivermos o novo dEle, Ele nos convida para nós vivermos as novidades que Deus tem sobre as nossas vidas. Em 1 Coríntios 2,9, diz assim, vamos aguardar ali, 1 Coríntios 2,9 diz assim, vamos juntos? Todavia, vamos mais uma vez fortes, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia! Eu não sei você, meu irmão, mas eu tenho grandes expectativas de que Deus ele está nos levando a um novo posicionamento espiritual. Quando nós olhamos com os olhos espirituais para as realidades da nossa vida e declaramos verdades espirituais que estão guardadas para nós. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem pensamentos sobre você. Eu queria convidar aqui a equipe de intercessão, o Caian, a Dila e as equipes, nós vamos nos posicionar aqui na frente. E eu queria fazer 3 apelos nessa noite, nós vamos encerrar orando uns pelos outros. O primeiro apelo é, por quais mentiras você precisa orar hoje e entregar o governo da sua vida ao Senhor? Talvez o que eu falei sobre os pensamentos de Deus sobre a sua vida, você vê tão distante, porque existem tantas mentiras em sua mente, existem tantas mentiras que foram lançadas, e elas têm dominado os seus pensamentos, e você não consegue olhar para a palavra de Deus e receber as verdades do reino de Deus sobre a sua vida. Ou talvez você precisa orar porque existem planos e pensamentos em seu coração que muitas vezes você acha que eles são grandes demais para serem vividos. E nessa noite o Senhor ele quer mudar essa realidade no seu coração. Ele está aqui para dizer: filho, filha, eu tenho pensamentos altos sobre você, eu tenho lugares grandes e lugares altos para declarar sobre a sua vida. E você, talvez você precise receber uma oração hoje para isso, para destravar esses lugares na sua mente. Mas talvez você não se encaixe em nenhum desses dois aqui. Talvez sua vida toda vai muito bem, mas hoje o chamado de Deus para a sua vida é de que você seja alguém que leve essa realidade do reino de Deus para as pessoas que estão próximas a você. Talvez você já tenha um casamento abençoado, tenha suas áreas na sua vida espiritual,
seus relacionamentos são muito abençoados. E o que Deus quer fazer através da sua vida é fazer com que você seja alguém que leve para os ambientes onde você vai a presença de Deus. E hoje você tem sido desafiado por Deus para você levar a esperança para esses lugares. Nós vamos ficar de pé, nós vamos adorar, e se você assim desejar, você vai sair do seu lugar, vai procurar um desses irmãos, que eles estarão orando com você, orando por vocês, ligando aqui na terra, que certamente será ligado nos céus. Quais são as mentiras que hoje estão sobre a sua mente, sobre o seu coração, e que nessa noite Deus está falando esse filho, filha, vem aqui, eu quero romper com esses lugares, eu quero romper com esse lugar de vítima, eu quero te levar a viver lugares altos, lugares profundos na minha presença. Sim, Jesus, feche seus olhos, comece a adorar o Senhor, comece a adorar o Senhor, a agradecer pela presença dEle aqui. Sim, Jesus, nós queremos atrair uma nova realidade neste lugar, ó Deus. Nós somos os teus filhos amados, ó Pai, e nós estamos no reino do Filho do seu amor, ó Pai, e nós clamamos para que a realidade dos céus venha sobre as nossas vidas, ó Pai, venha sobre a vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai. O Senhor tem planos, sonhos, lugares altos, ó Pai, e o Senhor deseja escrever uma nova história sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Sim, Deus, nós disponibilizamos no nosso coração, nós abrimos a nossa vida, Pai, para receber, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Sim, Jesus, sim, Jesus, oh Deus, vai, vai. Eu pertenço a Ti. Nós pertencemos a Ti, Jesus. Eu pertenço a Ti. Abba, Pai. Abba. Eu pertenço a Ti. Pertencemos a Ti, Jesus. Sim, Deus, atraímos a Tua presença. Eu pertenço a Ti. Os Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade. Amém, Jesus. O melhor vinho fica para o final, amém? Hebreus 10 diz assim: pois em breve aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei nele. Porém nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Deixa eu falar uma coisa: PIBJC é do povo que crê e é salvo. E eu creio que essa palavra não é só para nós, mas é para a nossa cidade, é para nossas famílias, são para os casamentos que talvez estão abalados nessa casa. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro da mulher do fluxo de sangue. Ela entendia a necessidade da presença de Jesus,
ela já tinha feito de tudo, já tinha ido a médicos, já tinha gastado dinheiro com a saúde dela, ela estava ali sangrando, ela viu Jesus chegando na cidade, ela falou assim: eu preciso fazer alguma coisa, ou eu faço alguma coisa e me movo em direção a Jesus, ou eu morro de hemorragia. Nós como igreja precisamos nos posicionar em direção a Jesus. Jesus nos chama, Ele nos chama, bata e a porta será aberta, clamai a mim, responder-te-ei. Deus está aqui conosco nesse tempo, nesse ano de 2020, e eu creio que é um ano de nós nos posicionarmos e avançarmos em direção a Deus e não retrocedermos, em nome de Jesus. Se você esse ano quer sair da sua zona de conforto, se esse ano você sente que Deus está te chamando para um lugar de intimidade, um lugar de ir até onde você nunca foi na presença dEle, queria que você viesse aqui à frente. A gente vai orar por você, pedir para Deus te levar a esse lugar, de te tirar da sua zona de conforto, de você caminhar e não se cansar, de você se posicionar na sua família, interceder e começar a ver o seu filho aceitando a Jesus, o seu esposo aceitando a Jesus, os seus tios e tias aceitando a Jesus, a sua escola aceitando a Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nos leve a esse lugar de ousadia, nos leve a esse lugar de intrepidez, de sermos uma voz no deserto, de sermos essa voz que clama o Evangelho, que clama a Tua palavra, que não tem vergonha de pessoas, porque nós nos movemos segundo a Tua palavra. Coloca, Deus, no nosso coração essa ousadia dos apóstolos, Deus, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. A cada dia, Deus, que nós possamos ser essa igreja relevante, ousada, essa igreja que se move em células, nos lares, que leva o Teu Evangelho sem vergonha, mas com amor intenso por essa cidade, por esse estado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glórias sejam dadas ao Senhor. Você pode começar a aplaudi-lo, e junto com o seu aplauso, levante um brado de vitórias, levante um brado de aleluias, de glória a Deus. Não deixe a sua boca fechada. Glórias a Deus. Diga em nome do Senhor Jesus: Deus tem bons pensamentos a meu respeito. Repita: Deus tem bons pensamentos a meu respeito. Amém? Diga mais: Deus tem planos elevados para a minha vida. Tem planos elevados para a minha vida. Diga os dois agora: Deus tem bons pensamentos a meu respeito, e Deus tem planos elevados para a minha vida. E concordando com a última parte da palavra, você diga: e Deus tem poder ilimitado para cumprir todas as coisas e infinitamente mais. Deus tem bons planos, Deus tem bons pensamentos, Deus tem plano elevado, e Deus tem poder ilimitado para cumprir os seus planos na sua vida. Amém? Creia em nome do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Não vamos sair deste ambiente